A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 3, nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema principal, que é o tema da revista, que é sobre as promessas de Deus. Então, na lição anterior, nós falamos sobre as promessas de Deus para Israel. Agora, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Então, nós entendemos que Deus tem algo a tratar ainda com Israel, no entanto, nós estamos vivendo agora na dispensação da graça, na dispensação da igreja, ou seja, na dispensação em que Deus trata diretamente com a igreja. Então, assim, nós falamos na aula anterior que Deus tratou com Israel no Antigo Testamento e Deus ainda vai tratar com Israel no futuro. Então, agora, no presente, nós vamos falar dessas promessas para a igreja. Esta lição aqui não tem como objetivo entrar em alguns detalhes específicos sobre o que de fato é a igreja, definir igreja, o propósito da igreja. A gente não vai entrar muito nesses detalhes. O foco aqui é sobre as promessas. Se você quiser entrar em detalhes, em um estudo mais completo sobre a igreja, eu recomendo você pegar a sua revista do primeiro trimestre desse ano, que já é 2024, e dar uma estudada, porque foi uma revista exclusivamente sobre a igreja. Aqui no EBD em Foco, nós temos os slides e as aulas dessa revista, do primeiro trimestre de 2024. Vou até mostrar aqui, ó. Então, se você entrar no site EBD em Foco, na página inicial, slide grátis, você vai baixar em PDF esses slides aqui que estão aparecendo na tela, que é de toda essa revista sobre a igreja. Então, a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, enfim, vários temas aí que podem até complementar esta lição. Então, você consegue baixar gratuitamente esses slides que eu salvei em PDF. Quem é assinante, baixa eles em PowerPoint, mas está tudo disponível na plataforma, tanto para quem é assinante, para baixar em PowerPoint, quanto para quem não é assinante, que vai baixar em PDF os slides antigos, não somente esse, mas muito mais. E também as aulas que você pode assistir. Então, assim, nesta lição aqui, nós vamos falar sobre a natureza das promessas. Então, são promessas espirituais, porque a igreja é algo espiritual. Nós vamos falar quais são exatamente essas promessas no tópico 2. E, por último, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre as condições para receber, para participar dessas promessas. Então, assim, uma lição bem completa. Aqui nós vamos passar por cada tópico e subtópico, explicando em detalhes todos os temas tratados na lição. Vamos ler muitos versículos e fazer a exposição desses versículos para que você possa aprender e ministrar na sua igreja. Se você é professor e vai ministrar na sua igreja, tenho certeza que essa aula vai te ajudar bastante. Então, convido você a acompanhar comigo aqui a aula. Só lembrando que vou usar o slide em PowerPoint. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Então, você pode ministrar uma aula diferenciada na sua igreja usando este slide aqui. Quem é assinante do EBD em Foco acessa os slides de adultos e de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões PDF, curso base de teologia e cursos de vários temas. Então, acesse a nossa plataforma, nós temos experiência na produção desse conteúdo, nós temos slides lá desde 2016, então, assim, nós temos mais de 750 slides disponíveis para você baixar. Então, como eu já falei, os slides sobre a igreja que nós tivemos na revista do primeiro trimestre de 2024 já estão disponíveis gratuitamente em PDF para quem quiser baixar. E quem é assinante, baixa em PowerPoint, está tudo disponível na nossa plataforma. Então, assim, nós temos nosso site, ebdenfoco.com, e o nosso WhatsApp, que também você pode tirar suas dúvidas. Na descrição desse vídeo, eu sempre coloco o link para você acessar todo o material que eu divulgo aqui. Então, você pode dar uma lida na descrição do vídeo, acessar o site e, quem sabe, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Fique à vontade para mandar mensagem perguntando o que quiser sobre a lição, sobre a plataforma, sobre lições antigas, enfim, fique à vontade. Nós temos atendentes lá capacitados para tirar todas as suas dúvidas. Então vamos começar aqui a nossa lição pelo textuário, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu não vou explicar esse versículo aqui e nem durante a lição. Ele não é citado durante a lição. No entanto, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um vídeo que explica esse versículo. Na verdade, ele é um versículo bem difícil,
bem polêmico, tem várias interpretações diferentes, então eu recomendo você assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição. É um vídeo do Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. É um canal muito bom sobre teologia e ele faz a exposição dessa passagem explicando todas as visões que existem, né, todas as interpretações, pelo menos as mais conhecidas. Ele apresenta lá e ele dá um veredito lá qual seria a interpretação correta. Eu recomendo você assistir. Eu não ouso explicar isso aqui em detalhes, porque realmente é bem polêmico e é bem complicado. Mas o foco aqui é: Cristo edificou a sua igreja, né? E essa igreja ela é forte, ela é poderosa. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, não vão vencer a igreja. A igreja não pode perder para o inferno. A igreja não perde para o inimigo. Quem está na igreja está protegido. Verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, assim, nós temos muitas promessas para quem participa da igreja. É somente quem está na igreja que vai participar de todas essas promessas maravilhosas. Um dia nós vamos morar na eternidade com Cristo, com um corpo glorioso. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 28, de 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 18 e Atos 1, de 6 a 8. Essas passagens são citadas durante a lição, então lá a gente vai ler alguns desses versículos aqui. Na verdade, nós vamos ler todos eles e explicar em detalhes. Então, vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, direto para a introdução. Vamos lá, a introdução diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Então a igreja não foi um segundo plano de Deus. A igreja não foi algo que Deus criou assim sem planejamento. Não, a igreja sempre esteve na mente de Deus desde a eternidade. O apóstolo Paulo chama isso de mistério, algo que foi revelado. Então a igreja era um mistério que ali no Antigo Testamento estava oculto, estava escondido e foi revelado em Cristo Jesus. Então, esse mistério já estava na mente de Deus desde a eternidade. Então, ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo, como nós lemos ali na passagem, né, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ela foi edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo hoje habita dentro de nós e nos conduz nessa caminhada. Então, o Espírito Santo habita na igreja. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Ou seja, a igreja ela é a comunidade de todos os salvos de todas as épocas. Aqui a gente tem uma pequena definição do que é igreja. Então, todos os salvos que já existiram, ou seja, que já foram vivos e já morreram, dos que estão vivos e dos salvos que ainda vão viver, esses todos compõem a igreja. Então, a igreja de Cristo é algo universal, é algo extraordinário. E esses salvos em Cristo Jesus, eles adoram a Ele, servem a Ele e têm a autorização para pregar o Evangelho. A igreja que tem essa responsabilidade. O Evangelho é a porta de entrada para a igreja, porque assim, somente através do Evangelho, crendo no Evangelho, crendo em Cristo, é que as pessoas são salvas. E quem prega o Evangelho é a igreja, ela que tem essa autorização. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, assim, nós vamos falar da natureza das promessas, que tipo de promessas são essas, nós vamos falar das promessas em si, quais são as promessas e quais as condições. Uma vez que somos salvos em Cristo, nós temos que seguir os seus ensinamentos. Então, tem algumas condições para vivermos essas promessas. Tópico 1. A natureza da promessa de Deus para a igreja. 1.1. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, do verso 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Jesus disse assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui Jesus está dando aos discípulos autoridade para pregar o Evangelho.
Aqui ele fala, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, o evangelho é tudo aquilo que Jesus viveu, é tudo aquilo que Jesus ensinou, é tudo que Jesus fez na prática. Então, tudo isso compõe o evangelho. E a igreja tem essa responsabilidade de pregar esse evangelho. Então, nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Então, assim, nós temos que ir, temos que pregar, temos que fazer a obra, temos que levar o evangelho, nós temos que ensinar. Ensinar é chegar e sentar com a pessoa e explicar em detalhes o evangelho. Então, através do ensino da palavra é que as pessoas vão compreender. E o batismo, que é um ato simbólico, mas que é carregado de um grande significado, que simboliza a morte para o mundo, o nascimento para a nova vida, que mostra aí que a pessoa realmente decidiu por Cristo. Podemos dizer que o batismo marca, né, a entrada do cristão na igreja. Então, o batismo não deve ser recusado. Inclusive, temos aulas sobre batismo, slides sobre batismo, que você pode acessar na nossa plataforma. Então, a gente precisa realmente entender os 3 e cada uma aqui dá uma aula. Fazer missões, que é o ID, ensinar a palavra, que é o discipulado que tem que ter, e o batismo. Então, tudo isso aqui é muito importante, a gente precisa detalhar isso aqui, quem sabe, em outros momentos. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Então, Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e ele continua falando mais algumas coisas. Então aqui a gente tem o final de Marcos, que é até um pouco polêmico. O pessoal diz que os escritos originais não tinham esse final e tudo mais. Tem gente que não gosta de pregar sobre o final de Marcos 16. No entanto, eu não vejo nenhum problema aqui, porque o que está aqui no final de Marcos está em outras partes do evangelho, dos evangelhos, está em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, ou seja, está presente, tudo isso aqui está presente no que aconteceu na igreja primitiva. Então, são sinais maravilhosos que vão seguir aqueles que creem. Então, o sinal, ele muitas vezes não convence. Algumas situações, sim. Algumas situações a pessoa passa a crer depois que ela vê o milagre. No entanto, o milagre também fortalece a vida daqueles que já creem. Ou seja, tem pessoas que são crentes, servem a Deus, e quando elas veem o milagre, a fé delas é fortalecida. Então, elas ficam com a fé muito mais firme ao ver um milagre acontecer. Então, o milagre, ele faz parte da pregação do evangelho. Deve acompanhar esses milagres, esses sinais vão seguir aqueles que creem, aqueles que pregam, aqueles que ensinam. E diferente do que muitos explicam por aí, esses sinais não foram apenas para a igreja primitiva, são para a igreja nos dias de hoje também. Tem gente que às vezes questiona, né? Por que a gente não vê tantos milagres acontecendo nos dias de hoje como tinha antigamente? Eu particularmente discordo desse questionamento, porque assim, o que nós temos nas escrituras são relatos pontuais de milagres. Não significa que milagre acontecia todo dia na igreja primitiva. Nós não temos isso nas escrituras. Tinha vários milagres acontecendo, mas no cotidiano, assim, não tinha esses milagres tão extraordinários acontecendo o tempo todo. Não era todo dia que lá na igreja primitiva tinha um cego voltando a ver, um aleijado voltando a andar. Não, não era assim. Entende? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado que esses milagres mais extraordinários, né, eles aconteceram em momentos pontuais, específicos ali, com um propósito específico. Então não era algo talvez corriqueiro, né? Talvez, tá? Eu estou cogitando aqui, não temos isso nas escrituras, mas não existe nada nas escrituras que garante que esses milagres mais extraordinários, eles são obrigatórios e têm que acontecer o tempo todo. Então, eu acredito sim que eles acontecem hoje e muitas vezes a gente não fica sabendo. A gente vê vários testemunhos aí de pessoas contando o milagre que aconteceu, então eles podem sim ser algo assim, pontual que acontece em algumas situações bem específicas. Começa por aí. E também tem muitos outros milagres que Deus realiza na nossa vida que não são tão extraordinários, que não são tão visíveis, mas são milagres. São bênçãos de Deus para a nossa vida, porque Deus está agindo o tempo todo nesse mundo. Então, o milagre seria uma maneira de Deus agir que é menos comum, mas o tempo todo Deus está agindo, o tempo todo o milagre está acontecendo. Então, a gente não pode achar que milagre é só uma coisa muito extraordinária. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão me assistindo aqui experimentaram algum milagre de Deus essa semana. Tem um testemunho para contar.
e conte, tá? Se Deus te abençoou, fez algo na sua vida, vai lá na sua igreja e conte, porque isso fortalece a fé dos irmãos. Então, é essa observação que eu tenho para falar aqui sobre essa questão dos milagres. Mas vamos avançar aqui. Ó. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Então, o reino de Deus está agindo e milagres vão acontecer. Porque um dos objetivos do milagre é mostrar para nós que no futuro vai ter algo muito perfeito e maravilhoso. Então, se você é curado hoje, isso já é um indício que no futuro, na eternidade, não vai existir doença. Então, o milagre ele aponta para uma eternidade, né, totalmente perfeita com Deus. Então, assim, o milagre ele acontece o tempo todo e nós temos que crer no milagre. Eu vi um vídeo uma vez que o pastor estava ensinando sobre evangelismo. Ele falou de um método bem interessante. Eu acredito que eu já comentei isso em alguma aula minha, mas vou comentar novamente. Esse método é assim. Vamos supor que você está na rua e aí, de repente, você olha para uma pessoa, vê que aquela pessoa ali, né, está precisando de ajuda, uma pessoa que não é crente, e você vai pregar o evangelho para ela. Você encosta, pergunta se a pessoa aceita, né, que você apresente para ela ali o evangelho, que você possa fazer uma oração por ela. Se ela aceitar, tudo bem. Você vai e pergunta para essa pessoa se tem ali na casa dela alguma situação, algum problema que ela quer que seja resolvido. A pessoa fala, tem sim, sei lá, meu filho está nas drogas, ou eu estou quase separando da minha esposa, ou enfim, eu estou endividado, e tem algum problema. Todo mundo tem algum problema. Então você vai fazer uma oração por essa pessoa e vai apresentar esse problema. E vai pedir para Deus resolver. Então você vai dar o seu contato para essa pessoa e falar com ela, se você quiser, você me liga. Se você precisar de alguma coisa, pode me ligar. E essa pessoa vai para casa. E ali ela vai ver o milagre de Deus. Aquele problema que ela apresentou e que foi apresentado em oração, Deus vai ajudar, Deus vai resolver. E quando essa pessoa vê esse milagre, ela vai lembrar que você orou por isso. E ela vai te ligar. Então, assim, muitas almas são salvas com esse método. É claro que é um método ousado, não é todo mundo que tem coragem de fazer, é preciso você estar preparado, estar buscando, mas é algo que funciona, porque o milagre vai acontecer. Então, a mensagem do Evangelho, ela sim pode ser acompanhada de milagres, né? E esses milagres vão abrir a mente das pessoas para que elas possam compreender as verdades de Deus. Sabemos que nem sempre vai acontecer. Tem gente que vê o milagre ali e continua com o coração endurecido. No entanto, nós temos que pregar o evangelho e Deus usa de vários meios diferentes para salvar as pessoas. Eu já vi um ateu se converter. Ele era ateu mesmo, não queria saber de Deus. E ele falou, se eu ver o milagre, se acontecer assim, assim, assado, ele descreveu a situação, eu vou me converter. E ele foi para o culto e aconteceu, e ele se converteu. E hoje ele é crente, casou com uma mulher crente, enfim, tem uma vida abençoada. Deus tem várias maneiras diferentes para salvar alguém. Tá? Não existe um método específico que vai funcionar sempre. Não existe. Mas Deus usa de vários meios. Eu tenho um tio que se converteu, que ele passou 3 anos indo para a igreja todos os dias praticamente e anotando tudo que era pregado e cantado na igreja, e estudando e lendo, só depois disso que ele se converteu. E assim vai, entende? Então cada pessoa tem, né, uma história diferente de conversão, porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus, ou seja, Deus tem ali várias maneiras diferentes de alcançar os perdidos. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Então, assim, a evangelização ela vai surtir efeito e o milagre acompanha tudo isso. Tópico 1.2, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. Então, Atos capítulo 1, versículo 8, está bem claro que nós vamos receber a virtude do Espírito. Isso aqui é uma capacitação espiritual para a pregação do Evangelho. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar os crentes na transmissão das boas novas de salvação. Então, nós podemos concluir que o batismo com o Espírito Santo tinha como objetivo a capacitação para a pregação do Evangelho. Então, se muitas pessoas hoje buscam o batismo com o Espírito Santo porque querem falar em línguas, porque quer, sei lá, pular, sapatear na igreja e tudo mais, mas esse não é o propósito do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo tem como propósito a capacitação para a pregação do Evangelho.
E como todo crente tem como missão pregar o evangelho, todo crente deve sim buscar o batismo com o Espírito Santo. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairros, cidades e nações. Vamos ler o versículo completo aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, nós vamos testemunhar Cristo, nós vamos servir de exemplo para esse mundo. Assim como Cristo foi um exemplo, nós também devemos ser exemplo. Então, o Espírito Santo que vai nos capacitar para sermos testemunhas de Cristo. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Então, é isso que o batismo com o Espírito Santo faz, nos capacita para pregar o Evangelho. Tópico 1.3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Então, assim, a igreja ela é fundamentada em Cristo, Cristo é a pedra angular, Cristo é a base da igreja, Cristo é o centro da igreja, tudo gira em torno de Cristo. Então, a igreja ela tem como fundamento Cristo. Se você tira Cristo da igreja, a igreja deixa de existir, ela deixa de ser igreja. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Mateus 16, verso 18. Edificarei a minha igreja, ou seja, o próprio Jesus vai edificar essa igreja. Por quê? Porque a igreja é dele, a igreja pertence a ele. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, é um termo que remonta uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Então, a palavra eclésia ela é usada também num sentido mais cotidiano, reunião de pessoas. Mas dentro da Bíblia, no Novo Testamento, eclésia aqui tem um significado muito profundo. É usado para se referir a todos os salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que um dia pertenceram ao mundo, mas saíram do mundo e foram em direção a Cristo. Então, estão participando ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Então, sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário, ali ele pagou o preço dos nossos pecados, o preço que nós deveríamos pagar foi ele que pagou, e por causa disso nós somos justificados, somos considerados justos diante de Deus por causa do sacrifício de Cristo, do preço que ele pagou. Então, a obra de Cristo na cruz nos redimiu, faz de nós uma nova criatura. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como, vamos lá, corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo aqui está se apresentando como aquele que está sofrendo aí muitas aflições, ele cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, ou seja, pelo corpo de Cristo, no sentido de que Paulo realmente ele se entregou por completo para a pregação do evangelho. Paulo era perseguido, apedrejado, preso e sofreu muito, isso em prol da igreja, porque ele amava a igreja. Ele apresenta a igreja aqui como o corpo de Cristo. E essa imagem da igreja como o corpo de Cristo é uma imagem muito forte, muito profunda, porque ela realmente apresenta aqui a questão da comunhão entre os membros. Porque os membros do corpo, eles têm que ter o mesmo propósito, têm que estar unidos, eles não podem querer fazer coisas diferentes. Então, assim, cada membro tem um papel específico, tem algo específico para ser feito no corpo. Então, aqui nós temos uma imagem que representa uma comunhão perfeita, uma comunhão entre os irmãos que fazem parte aí da igreja, né? E é a comunhão que forma o corpo de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo é a igreja como um todo que vive em uma comunhão perfeita. Uma outra imagem que é usada aqui para se referir à igreja é o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui, Paulo apresenta o crente como templo de Deus, e no sentido de que a igreja como um todo é composta como de todos os crentes, então a igreja em si é o templo de Deus. Deus habita na igreja, o Espírito Santo habita dentro de nós. E também
a noiva de Cristo. Paulo usa essa imagem aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui a gente tem uma imagem também muito forte, uma imagem muito importante, em que a igreja ela se torna o quê? A noiva de Cristo. Assim como a esposa vai se entregar para o seu marido, assim como o marido vai cuidar da esposa, nós temos essa relação da igreja com Cristo. Cristo amou a igreja, se entregou por ela, deu a vida pela igreja e a igreja vai apresentar-se como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então a igreja ela deve ser perfeita, assim como uma noiva. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Vamos ler mais uma vez aqui a passagem de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 18 a 20, que nós vamos ver aqui que as promessas são espirituais. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então aqui no final do Evangelho de Marcos fica bem claro que ao receber todas aquelas instruções de todas as bênçãos espirituais, os apóstolos eles foram pregar o Evangelho, eles foram levar a mensagem para o mundo. E eles sofreram, foram perseguidos, mas eles acreditaram naquela mensagem, eles acreditaram no que eles viram, eles não inventaram a mentira. Ninguém morre por uma mentira que inventa. Ninguém inventa uma mentira e fica segurando essa mentira até morrer. Ninguém vai fazer isso, ninguém é louco de fazer isso. E os apóstolos, eles não inventaram tudo isso que eles ensinaram, que eles pregaram. Não, eles viram Cristo, eles conviveram com Jesus. Jesus morreu na frente deles, Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Então, eles pegaram essa mensagem e falaram, essa mensagem é verdadeira, nós temos que pregar essa mensagem para que todos possam partilhar da mesma coisa que nós estamos participando. Então, eles participaram de coisas maravilhosas servindo a Jesus Cristo. Tópico 2, as promessas de Deus para a igreja. 2.1, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então, assim, quando a gente estudou ali sobre a grande comissão, a gente viu que a ideia é que a mensagem fosse pregada para que as pessoas se salvassem. O próprio Jesus falou assim, quem crê em mim já tem a vida eterna. Então, a vida eterna é algo que já pertence àqueles que creem em Jesus como Salvador. E essa promessa de vida eterna é a promessa para todos os salvos. Então, assim, nós temos garantido a vida eterna. Nós já vamos viver eternamente com Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Então, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna é para todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Então, é necessário nós crermos em Cristo. É necessário nós depositarmos a confiança da nossa salvação em Cristo Jesus. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Então, assim, desde o primeiro momento que nós decidimos por Cristo, nós cremos em Jesus como Salvador, significa que nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, somos membros do corpo de Cristo e agora nós temos a salvação garantida, a vida eterna com Deus. 2.2, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Então, assim, uma vez salvos em Cristo Jesus, agora nós temos que buscar mais e mais do poder do alto.
Agora nós temos que buscar mais e mais capacitação, nós temos que buscar produzir o fruto do Espírito, nós temos que buscar os dons espirituais. Então a vida agora é uma vida diferenciada. Então nós temos a salvação, agora a vida continua, a caminhada começou, é agora que começa a batalha, é agora que começa a guerra espiritual. Então Satanás não está guerreando com quem está no mundo, não. Satanás está guerreando com os que estão na igreja, que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos nos capacitar. Agora que é a hora de colocar a armadura de Deus. E essa armadura vai nos capacitar para pregar o evangelho, para nos proteger do inimigo. Enfim, nós temos que partir para cima na batalha espiritual. E essa promessa de sermos revestidos com o poder do alto, ela foi feita em Atos dos Apóstolos e foi experimentada naquele tempo. Nós temos várias passagens que mostram ali que o Espírito Santo foi derramado de forma sobrenatural. Vamos ler primeiro aqui a promessa. Atos capítulo 1, versículo 5. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, assim, o poder do alto foi derramado sobre eles em Atos capítulo 2. Depois a gente vê uma outra passagem, se não me falha a memória, é Atos capítulo 8, depois 10, depois 19. O escritor da revista citou 10 e 19, mas tem também mais 2 derramamentos do poder do alto. No capítulo 2 é sobre os judeus, no capítulo 8 ali em Samaria com Filipe, no capítulo 10 sobre os gentios com Pedro, e em Atos 19 nós temos ali um grupo de crentes que ainda estavam vivendo na época de João Batista. Eles falavam, a gente conhece o batismo de João Batista e tal. Eles ainda estavam vivendo o Antigo Testamento, basicamente isso. E aí Paulo vai e apresenta para eles o evangelho verdadeiro, fala de Cristo, e eles são revestidos de poder, falam em línguas, enfim. Então a gente tem essas situações dentro de Atos, porque tem a promessa e tem o cumprimento dessa promessa. E ao longo da história tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. Então aqui a gente tem uma observação bem interessante, que o batismo com o Espírito Santo não foi algo só para a igreja primitiva, mas ele existe também nos dias de hoje. Isso é comprovado ao longo da história e nos dias de hoje não é diferente. É só uma observação aqui, às vezes eu falo batismo no Espírito, às vezes eu falo batismo com o Espírito, às vezes eu falo batismo do Espírito. Tem gente que gosta de fazer uma confusão e dizer que são batismos diferentes. Eu não concordo com isso, a Bíblia não dá margem para isso. É tudo um batismo só. Para mim é uma coisa só. Mas enfim, eu não vou entrar muito nessa polêmica aqui, até mesmo porque eu tenho vídeos no canal sobre isso. Se eu encontrar algum, eu até coloco aqui na descrição do vídeo, aqui para você ver. Mas o que eu quero que fique claro aqui é que esse revestimento de poder está disponível hoje e todos nós podemos buscar sermos cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Tópico 2.3, a promessa da glorificação do nosso corpo. Vamos lá, no mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Vamos ler aqui Atos capítulo 1, versículo 11, é o mesmo contexto. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, assim, Jesus subiu aos céus e ali apareceram os anjos e falaram para aqueles galileus que estavam ali, por que vocês estão olhando para o céu? Então, assim, esse Jesus que subiu, ele também vai descer. E essa pergunta aqui é uma pergunta retórica, Porque, assim, se Jesus está subindo aos céus, quem é que não vai olhar? Então, da mesma forma, quando ele descer, a Bíblia diz que todo olho o verá. Então, assim, a gente tem essa promessa de que Jesus vai voltar. Nós já falamos sobre isso na primeira lição e nós temos muito conteúdo no EBD em Foco também sobre escatologia. Então, a palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então, nós vamos nos encontrar com Jesus e seremos perfeitos, nós teremos um corpo glorioso. É claro que essa perfeição não é uma perfeição no sentido de que nós seremos iguais a Jesus, no sentido de poder e tal, ser Deus igual a Ele. Não é isso. Seremos semelhantes a Ele. É claro que vai ter muitas diferenças, mas tem as semelhanças. E essas semelhanças com Ele
significa que nós seremos ali diferenciados, né? Ou seja, nós teremos um corpo glorioso e muitas bênçãos nós vamos desfrutar na eternidade com Cristo. Então, quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa! Vamos ler o texto aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então aqui Paulo, né, falando de algo futuro, porque um dia nós vamos conhecer por completo. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós teremos o conhecimento muito mais pleno de quem é ele. Vamos para o tópico 3, as condições para viver as promessas de Deus. Então, assim, recapitulando, tópico 1, nós apresentamos ali a natureza das promessas. Promessas espirituais para uma igreja que é espiritual. Tópico 2, falamos um pouco dessas promessas. Quais são essas promessas? De fato, são promessas que nós estamos vivendo elas hoje, que é a salvação em Cristo, garantia da vida eterna. Né? Tudo isso tem várias implicações práticas para a nossa vida. Somos uma nova criatura, pertencemos à família de Deus e desfrutamos de muitas bênçãos que acompanham a salvação. Então, essa é a primeira promessa que nós falamos. E a segunda promessa que nós estudamos foi a promessa de revestimento de poder, que inclui a capacitação para a pregação do evangelho, dons espirituais, enfim, muitas bênçãos também para a nossa vida. E, por último, nós falamos sobre essa promessa de ter um novo corpo, um corpo glorioso, que tem a ver com a volta de Jesus, né, a ressurreição dos corpos, no caso dos mortos, né, quem morreu vai ressuscitar e quem estiver vivo vai ter o corpo transformado e vai habitar eternamente com Cristo. Nós seremos semelhantes a Ele. E agora nós vamos falar das condições para viver essas promessas. 3.1. Primeiro, é preciso crer. É necessário crer. Já falamos sobre isso anteriormente, mas vamos reforçar isso aqui. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos capítulo 2, versículo 1. Então vamos ler aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então aqui a gente tem algumas implicações práticas, né, do tema aqui tratado nesse tópico. Primeiro é a questão da obediência. A gente precisa crer, né, obedecer. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, sobre a questão da obediência, mas aqui a gente já pode falar um pouco sobre isso, né? Porque quando Jesus dá uma ordem, nós precisamos obedecer essa ordem. Então Jesus falou para eles que eles seriam revestidos de poder, mas que eles tinham que esperar, eles tinham que perseverar, eles tinham que esperar esse momento. Eles estavam nessa expectativa, né? Esperando ali o momento de serem revestidos de poder. Eles creram nessa promessa. Então, crer também faz parte, né, do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Se nós olharmos para os milagres de Jesus, geralmente ele dá uma ordem, geralmente ele fala alguma coisa para ser feito. Vamos lembrar aqui do primeiro milagre de Jesus, que foi quando ele transformou água em vinho. O texto diz que tinham 6 talhas e Jesus mandou encher as talhas de água. Já tem um tempinho que eu estudei sobre isso, mas se não me falha a memória, cada uma das talhas tinha 600 litros. É mais ou menos isso, tá? Se eu tiver errado, depois eu coloco nos comentários ou alguém me corrige aí nos comentários. Mas, se não me engano, são 600 litros de água. Imagina colocar tanta água ali para algo que parece um absurdo. Ele vai transformar a água em vinho. Precisa crer. A pessoa precisa realmente crer, ela precisa obedecer. Então, Jesus deu essa ordem, eles obedeceram e o milagre aconteceu. Então, é o tempo todo assim. Deus quer nos abençoar, Ele quer cumprir as suas promessas na nossa vida. Ele dá uma ordem. Se nós obedecermos, nós vamos ver o milagre acontecendo. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão foi salvo pela fé. Ele creu em Deus, Deus prometeu, era algo que parecia um absurdo, mas ele acreditou. Então, a fé dele fez com que ele fosse justificado. Então, Abraão, ele alcançou diante de Deus algo maravilhoso através da fé. Então, a partir dele veio uma grande nação, que é a nação de Israel. Então, nestes últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confirmar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que fortalecer a nossa fé o tempo todo. Temos que lembrar o tempo todo que fomos salvos
pela fé em Cristo Jesus. Fomos alcançados pela graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Não merecemos ser salvos, mas nós fomos salvos. Então, a graça de Deus nos alcançou. Qual foi o meio, o caminho para nós alcançarmos a salvação? Foi o sacrifício de Cristo, ou seja, Cristo morreu na cruz do Calvário e nós cremos nisso. É pela fé. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Então, isso tem que ser lembrado o tempo todo para que nossa fé seja fortalecida. 3.2, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Então, assim, crer em Jesus é o ponto inicial. A justificação é algo pontual. No momento você é um ímpio, de repente você é um salvo. No momento você está condenado, no outro momento você já tem a vida eterna. Então, isso é justificação. É um ponto de virada na sua vida. Você foi justificado, considerado justo por Deus. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Então, assim, quando eles ouviram o Evangelho, creram no Evangelho e ficaram esperando a promessa ali do Pentecostes, né, no caso do derramamento do Espírito Santo de forma sobrenatural, então isso mostra que obediência. De fato, eles estavam obedecendo aquilo que Cristo falou para eles. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Então Jó ele se manteve fiel diante de tudo. Tudo que aconteceu na vida dele, ele se manteve fiel. Inclusive, temos slides aí, revistas antigas que falam sobre Jó. Eu acho que uma revista completa sobre Jó que você pode baixar no EBD em Foco. Se você quiser estudar mais sobre a vida dele, nós temos aí as aulas também, muito interessante. Mas vamos ler aqui Jó capítulo 1, versículo 21. E disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui é um versículo que muitas vezes o pessoal usa para falar, né, de reencarnação, mas não é isso, tá? Na Bíblia, ventre muitas vezes se refere ao túmulo, à terra, né, o ventre da terra e tudo mais. Então Jó está falando isso, né? Eu nasci nu e nu eu vou morrer. Então eu não preciso ter nada. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome. Então é isso. A gente precisa crer, obedecer e ser fiel, independente da situação, da circunstância. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Então Daniel tinha tudo para abandonar o Senhor, mas ele não fez isso. Vamos ler Daniel capítulo 6, versículo 9 a 10. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, assim, Daniel, ele sempre orou a Deus. Ele foi levado para a Babilônia ainda jovem, permaneceu longe da Babilônia. Depois ele teve notícia de que tudo foi destruído, que o templo foi destruído, que a cidade foi destruída e permaneceu fiel a Deus. Passou por vários problemas, várias dificuldades ali no palácio, enfim, de um rei ímpio, permaneceu fiel a Deus. Lançado na cova dos leões, porque estava orando, mas permaneceu fiel a Deus. Então não teve nenhuma situação, nenhuma circunstância que fez Daniel desanimar. É claro que Daniel não era de ferro, que Daniel não era um homem superior, nada disso. Ele dependia da graça de Deus. Simplesmente isso, humildade. A gente olha para esses grandes homens de Deus que a Bíblia cita, né? Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Daniel, Paulo, Pedro. A gente acha que eles eram, assim, superiores. Não, homens comuns, como qualquer um de nós. Porém, eles eram humildes, dependia de Deus, dependia da graça de Deus e reconhecia que era Deus que estava no comando. É claro que até mesmo essa questão de depender de Deus e sempre crer em Deus e ter essa fé inabalável é algo que muitas vezes não é possível para todo mundo, porque nós temos sim nossas fraquezas, nossos problemas, passamos por momentos às vezes de desânimo e tudo mais, os problemas vêm acontecendo, a gente desanima, mas sempre é possível ter um retorno, sempre é possível nós pararmos, refletirmos e voltar.
A gente não pode achar que nós não somos capazes. Não, eu não sou capaz de servir a Deus, vou desanimar, vou para o mundo. Não, não, a gente não pode pensar assim. Quem estiver pensando assim, que seja repreendido agora esse pensamento. Por mais que a sua vida esteja difícil, por mais que tenha vários problemas, por mais que você esteja desanimado, dependa de Deus. Seja humilde e coloque os seus problemas na dependência de Deus. Porque Deus vai te ajudar, Ele vai te ouvir, Ele vai te levantar. Isso aí é uma coisa que a gente precisa crer. Uma irmã me perguntou essa semana, né, que a gente falou sobre Abraão, e aí ela ficou preocupada, né? Quando a gente fala que Abraão é o pai da fé e teve um momento que ele mentiu, né? Ele falou que Sara era irmã dele, apesar de que Sara era meia-irmã de Abraão. A gente pode até falar sobre isso em outro momento, mas, enfim, lá quando Abraão mente, ele disse que era irmã, era justamente para não dizer que ela era esposa, porque ele tinha medo do rei matar ele. E então, assim, ele falhou nesse momento, né? E teve um momento também que ele se deitou com a escrava para ter um filho, porque ele não creu que o filho seria com Sara. Então, assim, mesmo o pai da fé teve momentos de fraqueza, teve momentos que ele não acreditou de fato 100% na promessa, né? Tentou encontrar ali uma alternativa, né? Tentou dar uma ajudinha para Deus. Então a gente precisa entender que todos esses grandes homens também tinham seus momentos de fraqueza, mas eles nunca abandonaram a Deus e sempre confiaram no Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então a gente precisa ser fiel, permanecer fiel e perseverar até o fim. Tópico 3.3, é preciso obedecer a Deus. Eu falei um pouco de obediência no começo do tópico 3.1 e agora nós vamos nos aprofundar nessa questão da obediência. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. Então, a obediência é uma condição necessária que, enfim, não pode faltar. Nós temos que obedecer, porque somente através da obediência é que a gente vai ver o milagre acontecendo. Tem uma ordem e a gente crê e, a partir daí, acontece o milagre. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então tinha uma ordem. Quando a gente fala aqui dessa questão do revestimento de poder, Jesus deu uma ordem, uma promessa. Tem uma promessa e tem uma ordem. Obedeçam que a promessa vai se cumprir na vida de vocês. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, é aquela situação em que Deus dá ordem para Saul matar os amalequitas, destruir tudo. E aí Saul chega lá, não mata o rei, né, que é Agag, fica com o rei lá vivo, meio que tentando, sei lá, torturar o rei ou quem sabe conseguir alguma barganha com ele, preservou os animais. E quando Samuel chegou, ele veio com a desculpa porque ele queria fazer sacrifícios. Não, eu preservei os animais porque eu queria fazer sacrifício. Samuel fala assim, mas a ordem não era que destruísse tudo? Vamos ler o texto aqui, 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, assim, Saul, né, estava com desculpa esfarrapada, dizendo que preservou os animais para fazer sacrifício. Só que, para fazer isso, ele teve que contrariar uma ordem divina. E aí Samuel fala, olha, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Então fica a lição para todos nós. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, nós temos que nos arrepender, nos converter, ou seja, dar meia volta, né? Estamos numa direção e voltar para uma direção totalmente contrária. Isso é arrependimento, para que os nossos pecados sejam apagados. E a partir daí, viver uma vida de comunhão com Deus. É claro que não é uma vida perfeita, que a gente nunca mais vai pecar e tudo mais, não é isso, mas o nosso relacionamento com Deus vai resultar em algo diferente no nosso comportamento. Diante do pecado, a gente não vai sentir prazer no pecado, vai querer abandonar o pecado, fazer diferente, fazer melhor, ajudar o próximo, amar o próximo. Enfim, tem várias implicações práticas dessa obediência na nossa vida. Um relacionamento íntimo com Deus implica em obediência. Jesus fala isso várias vezes nos seus ensinos, né, que nós temos que
crer e obedecer e seguir as suas palavras, né, os seus ensinos, guardar os seus mandamentos. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a igreja são infalíveis. Então, assim, a gente conclui aqui que pertencer à Igreja de Cristo é a melhor coisa que existe. A melhor decisão que nós tomamos na nossa vida foi de crer em Jesus como Salvador. A gente fala muito, assim, aceitar Jesus como Salvador, mas eu prefiro a palavra crer, né? Eu prefiro, assim, crer em Jesus como Salvador, porque isso mostra uma atitude nossa de crer, de acreditar, de depositar confiança da salvação em Cristo. E uma vez que nós fazemos isso, várias promessas já se cumprem na nossa vida. A promessa da salvação eterna, a promessa futura da glorificação do corpo, da vida eterna para sempre com Cristo. Enfim, são várias promessas e atualmente a promessa de revestimento de poder que nós temos que buscar para pregar o Evangelho. O poder do alto, capacitação do Espírito Santo, dons espirituais para a pregação do Evangelho. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida. Espero que você permaneça firme, crendo em Jesus, fortalecendo sua fé e buscando o poder do alto para pregar o Evangelho e dar testemunho de Cristo. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site ebdenfoco.com, que você pode acessar o nosso conteúdo, o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que precisar. Relembrando aí que assinante acessa slide de adultos e jovens e vários outros bônus. Então na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.